para cantar, né? Então, essas dificuldades que eu tive, muitas vezes eu não tinha respaldo sobre isso de como resolver. Então, só vou explicar um pouquinho aqui da Masterclass, né? A ideia é conectar com a voz e entender que as inseguranças são normais para todos os níveis. O pessoal às vezes acha que eu, sendo profissional, não sou inseguro com algumas coisas, mas acontece. Claro que o começo é mais complicado e aqui vai ter uma série de coisas para soltar a voz. Aqui essa apresentação pessoal é só para saber um pouquinho, vou contar um pouquinho da minha história, né? Embora eu já tenha falado algumas vezes em aula, mas eu comecei tocando guitarra então com 9 anos, comecei a dar aula com 16, se eu não me engano, e por causa de uma questão de não ter vocalista, eu resolvi cantar. Mas até 16, 19 eu não cantava, eu entrava mudo e saía calado do palco. Então, eu fazia ventriloquismo, só tocava e mexia a boca, mas não cantava nada. E à medida que eu fui tentando cantar, fui querer ser vocalista, tive todos os problemas que eu vou apresentar aqui, mas eu tive um problema um pouquinho mais grave, que foi que eu fiquei sem cantar um ano, porque eu forcei demais a voz. Então eu fiz todo o processo de aprender guitarra e voz, eu tinha aquela história do dom e acabei não estudando. Fiz todo o processo de aprender a guitarra com o professor e voz eu simplesmente fui cantando. Como eu já entendi um pouco dos tons e tal, a coisa eu fui entendendo melhor, cantando melhor, mas fazia muita força. E aí, perto dos 20, eu tive problema sério com refluxo, tanto que eu fiz um exame, eu acho que é uma endoscopia, eu não lembro o nome do exame, é ruim pra caramba. Eles enfiam, era um caninho, não era um do nariz, foi direto na boca. E o cara disse, não sei o que tu tá fazendo, mas é bom tu parar. Isso foi um baque, porque na época eu tava com a banda, já tava cantando, e a minha voz tava começando a ficar bem ruim, eu tava começando a ficar com soprosa, e eu tive que parar um ano por causa disso. Praticamente cantar. Aí parei um ano, deu muita tosse, foi muito refluxo, foi muito feio essa parte. E depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a voltar a cantar, e com os tons todos mais baixos, com a estrutura toda mais baixa. E aí eu pensei assim, tá, mas se eu fiz toda aquela estrutura com a guitarra, com os passos, por que não fazer com a voz? Então eu comecei a entender que o meu dom de tocar estava relacionado ao meu esforço, e por que eu não ia fazer o mesmo processo para cantar? Então, no final das contas, eu acabei pensando nisso e acabei procurando ajuda e fui desenvolvendo essa questão de cantar, entendendo que a questão do dom é muito mais resiliência e vontade do que qualquer outra coisa. Então, eu tive um começo bem conturbado até da aula com a questão da voz, né? E aí, a partir daí, comecei a fazer aula e comecei a entender. Então, isso também tem essa questão da importância de vencer o medo de cantar, né? No começo, eu sempre tinha problema de, eu não sei, eu não tenho o dom para isso, eu acho que eu não vou conseguir, eu não tenho voz para isso. Eu vi uma vez eu querendo cantar Bon Jovi, que eu não tinha voz para cantar Bon Jovi, que era o que eu queria cantar. Então, isso também gera medo, né? O externo também gera medo. Então, no final das contas, essa importância de vencer o medo para cantar, que é o que a gente vai acabar vendo sobre vários aspectos. O que vai ser abordado? São coisas que eu disse, independente do nível, muitas vezes o pessoal acha que é só o nível iniciante, mas tá em todos os níveis isso. O iniciante tem muito mais mito, mas a gente vai vendo outros depois quando a gente vai ficando mais expert. Então, assim, é desmistificar os principais mitos, que cantar vai além de ter dom, de ser profissional, de viver de música, tá? Isso é bem importante. A voz falada e cantada, que é o momento, está na minha voz. Às vezes eu não tenho tempo em aula para acabar organizando isso, então aqui eu vou falar sobre isso. Canto e fala, minha voz não é a que eu queria, então às vezes é uma percepção pessoal. O pessoal acha que a minha voz é estranha, tá? Então a gente vai vendo isso, minha voz fica diferente, feia quando eu ouço gravado, isso é bem comum também. E a estética por trás da voz, né? Que tem a ver com o nosso costume, assim. O controle psicoacústico, que é o exercíciozinho que eu vou passar, e quero cantar, não quero ser profissional, que é uma coisa que o pessoal às vezes não quer começar. Como eu disse, ela está um pouquinho direcionada, essa estrutura vocal, para quem está começando, ela vai pegar o intermediário, às vezes ali o pro, mas para quem está começando é para dar um plus, né? E aqui a gente vai ver o cantor profissional falando e cantando para ver as diferenças dessa questão da voz falada. Aí identificar os medos mais comuns, né? Que é para ajudar a superar, que é o medo de julgamento e críticas, que esse é o
primeiro, a importância de um profissional avaliar a voz, né? Alguém não machuca o braço, vai no mecânico, eu já comentei sobre isso em aula. Filtro de críticas construtivas de quem não constrói nada. A gente vai filtrar isso, né? Porque às vezes a pessoa quer dar uma crítica, isso não é, né? Eu não sei nada de voz, mas quero falar. E o medo de errar, que é o erro é a base do laboratório, né? É a base do aprendizado. E o medo da exposição. Aí vai ter uns exercícios práticos, né? Que pensar nessa questão como diversão e não técnica. É muito mais mental isso do que qualquer outro problema, digamos assim, né? Porque cantar deveria ser um ato mais tranquilo, mas às vezes a gente acaba pesando por causa disso, por causa de comparação. Os fundamentos da técnica vocal, quero passar uns exercícios de controle de respiração, algumas coisas relacionadas ao aquecimento vocal, a gente vai fazer alguns exercícios de voz daí, tá? Aqui é como lidar com o erro e continuar evoluindo, porque isso é um problema, né? Filtrar os erros e a repetição, às vezes a gente tem que fazer e tem que cuidar sempre para não se machucar, como se manter motivado, que isso é um problema, anos tentando se manter motivado e ser saudável, e as ferramentas para ajudar no progresso vocal, digamos assim, né? Para ajudar a melhorar. E depois eu vou, se tiver dúvidas, perguntas e afins, eu vou respondendo. Então vamos para essa primeira parte, vamos para a segunda. Então, desmistificando os principais mitos, que isso é uma coisa que eu gosto muito, que me ajudou muito na minha questão de carreira. Então, cantar vai muito além de ter dom de ser profissional e de viver de música, tá? Então, por isso só já dá para pensar que dom é uma coisa que muitas vezes se passa de uma geração para outra. Fulano canta porque ele tem dom. Não, tu não tem dom para cantar. E isso é bem complicado, porque às vezes a gente pensa que isso é real. Então, no final das contas, a gente tem que pensar que voz é um treino e a gente tem que ter os processos, tá? E aí aqui entra a questão da voz cantada e falada, né? Que eu acho importante, que a minha voz falada é o momento que a minha voz tá. Então, se eu for cantar, eu tenho treinamento, mas se eu fosse cantar hoje, eu cantaria músicas mais graves em detrimento da minha voz. Então, a comparação com vozes de cantores que cantam mais agudos, ela é complicada no início. Então, a minha voz falada, ela acaba pesando nisso no primeiro momento, onde eu estou embasado para poder fazer, para poder cantar, para poder organizar o repertório. E isso muitas vezes no começo, isso para qualquer um. Às vezes a gente canta e tenta falar isso para as pessoas que estão em volta, o pessoal, não tem voz. Mas assim, você faz uma análise de, minha voz falada tá aqui. Então, se eu fosse pensar, vai ter músicas que eu consigo escolher que são confortáveis. E aí sim eu vou transformando essa estrutura, que é a base, a nossa voz falada dá os harmônicos, é a base para ir para a cantada. Então, esse é um momento complicado, porque às vezes o pessoal diz, mas eu não consigo cantar tal música, eu faço muita força, mas ela talvez não esteja nessa estrutura ainda, nessa linha de voz falada, que é o começo. A gente é a mesma coisa da gente querer ir para academia e levantar 200 quilos numa primeira vez, não vai acontecer. Então a gente vai partir dessa estrutura de voz falada, que é o momento que está a minha voz, para realmente ir adiante e pensar na voz cantada. E às vezes, nossa, fiz uma bagunça aqui. E às vezes o pessoal não tem paciência para isso. E é complicado dependendo do que a gente ouve. Então, sempre pensar nisso. A voz falada é o momento que a minha voz está. Se eu não tenho nenhuma técnica, nenhuma estrutura para cantar, e aí sim eu vou usá-la de embasamento para a voz cantada. Um exemplo bom é pensar. Eu estou falando grave, se eu fosse pensar em cantar uma música, eu poderia fazer... eu não te escuto mais. Um pouquinho acima da minha mecânica de voz, mas já conseguiria ficar interessante nesse aspecto, tá? E aqui canto e fala, minha voz não é o que eu queria. Isso é uma percepção bem complicada, é muito pessoal. Porque é como a gente projeta essa questão da voz. Mas eu não tenho a voz que eu queria, eu acho a minha voz feia, eu acho isso. Isso é um grande problema, porque às vezes a gente pensa, não, mas eu cantando, o pessoal não vai gostar. Eu cantando, a minha voz é muito feia. E eu já aconteceu de receber elogios nesse contexto do pessoal dizer, como é legal tu cantando, e eu achar que era bobagem. Inclusive, numa vez do estúdio, onde o cara disse, tua voz parece Bon Jovi, eu achei que ele tava brincando, e naquela época ele falou sério, né, quis me dar um elogio, eu acabei xingando ele. Então, essa percepção pessoal, ela tem que ter um filtro para não atrapalhar a gente de poder cantar e nem falar, porque tem isso também, né, tem a questão da voz e da fala. Então, esse canto e fala é complicado na minha cabeça no início, por quê?
porque, eu queria ter a voz assim, assado, alguém disse que a minha voz é desse jeito, alguém disse... Isso é complicado, porque a gente tem que pensar que a nossa voz falada é a base, como eu tinha falado antes, é a base da estrutura, ela empresta os harmônicos, mas não é o produto final. Então, isso aqui, essa percepção pessoal, ela tem que ser expandida. Se a gente expandir, a gente vai entender, não, peraí, a minha voz nessa estrutura, nessa região, ela tá legal, eu começo a cantar, que é o momento da minha voz, ela tá legal, quando eu extrapolo isso, fica mais complicado. Então, essa percepção, ela tem que ser um pouco mais branda, porque senão a gente acaba pesando muito nisso, né? O outro item, a minha voz fica feia, diferente, né? Fica diferente, feia, quando eu uso gravada. Eu botei nem quando eu me gravo, né? Porque às vezes as pessoas não se gravam. E isso aqui é bem comum, por quê? Porque a gente ouve numa mescla de ambiente com vibração óssea. Tem aqui até aqueles fonezinhos, né? Que a gente bota aqui e a gente consegue ouvir a música sem som. Eu nunca testei, mas eu já li sobre isso e achei bem interessante. Então a nossa vibração óssea, ela faz que a nossa voz fique um pouquinho mais... digamos assim, mais pesada, tenha mais harmônicos. E aí a gente falando com isso o dia inteiro, e quando a gente vai ouvir numa gravação, hoje é muito comum no celular, a gente pensa, nossa, como a minha voz está feia, como a minha voz está diferente. Então esse é um problema comum. Mas se a gente for pensar em celular, deixa eu pegar o meu aqui, um microfonezinho é desse tamanho. Se a gente pensar num microfone que realmente captaria a estrutura, ele é do tamanho do celular. Então a gente tem que pensar que esse tamanho pequeno, ele vai dar ênfase numas frequências para a voz. Por mais que a gente cante e consiga se virar ali, mas as frequências dele são para a voz. Então, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, mas minha voz é diferente quando eu estou gravando. Mas muito mais pela percepção do que por realmente ela tá feia ou bonita, é mais pela percepção. Quando a mesma coisa quando a gente vai no estúdio gravar ou grava com fones, a gente também tem uma percepção diferente da voz. Então, isso é bem importante, essa questão de entender e ter esse foco que a nossa voz vai ficar diferente gravada. Tá? Isso, deixa eu só ajeitar aqui. Tá, então, esse item eu acho bem importante, dessa minha voz ficar feia e diferente gravada, porque o pessoal me pergunta muito isso, né? Então tem a ver com esses fatores de eu ouço por uma mescla de vibração, e os alto-falantes, os microfones, perdão, que estão sendo usados também não são nada muito bons. Aqui eu gosto da estética por trás da voz, que minha voz é feia, é bonita. Isso é uma coisa que eu sempre penso o seguinte, vai muito do que a gente quer cantar, e também da onde a gente nasceu e costumes, que eu botei aqui, que eles chamam de antropofisiologia vocal, mas eu não vou entrar muito nessa estrutura, mas é só para entender. Então, o que acontece? A estética da voz, e aí entra aquela história de voz bonita ou voz feia, vai depender muito do que a gente quer cantar. Se a gente pensar o seguinte, morando no sul, para cantar música gaúcha, a gente já tem uma pré-estruturação, porque a música já é mais... a gente fala mais pesado, então já tem uma pré-estruturação para cantar essa música. Então, nesse aspecto, fica mais fácil da gente identificar essa estética. A gente tem a voz mais enterrada, acaba ficando mais pesado, então isso ajuda nesse determinado momento eu cantar essa voz gaúcha, tá? Essa voz gaúcha, esse repertório gaúcho. Mas digamos assim, eu sou do rock and roll, eu gosto muito de rock and roll. Se eu não, essa estética por onde está a minha voz não está inserida normalmente para onde eu nasci, né, eu nasci assim, mas eu quero cantar agudo, eu falo grave, a técnica vocal ajuda muito nisso. Então essa estética às vezes mina a gente, diz, não, a minha voz é grave, eu não vou conseguir cantar nada de agudo, porque é assim que eu nasci. Esse é um dos grandes problemas e, na verdade, a estética da voz está relacionada da onde a gente nasceu, dos nossos costumes e da convivência. Tá? Tanto porque se a gente for pensar em outros estados, o que acontece? A gente vai subir no Brasil, a gente tem diferentes mecânicas ou ajustes vocais. Eu lembro que eu fiz um simpósio uma vez, participei de um simpósio com gente mais de cima, para Santa Catarina para cima, e eles falavam mais assim, eles tinham mais ponta de nasal na estrutura deles falando. Então, se a gente vai pensar, a gente fala mais enterrado. Se o nosso estilo de música que a gente gosta ele não tem isso, a gente vai ter que acabar entendendo a estética para essa estrutura. Então, por isso que eu disse, a estética da voz, ela tá meio que falada, aqui a gente tá pensando em voz falada, né? A estética da voz, por trás da voz falada, ela tá relacionada com os meus costumes, aonde eu moro e com o que eu me relaciono.
tá? Porque às vezes acontece isso, às vezes a gente tem gente que fala muito baixo, eles falam assim, né, essa estrutura aqui. Às vezes pode ser familiar, pode ser uma estrutura familiar que aconteceu e a gente vai pegando, tá? A vantagem do estudo vocal é que vai se liberando essas amarras aí, tá? Eu já ouvi muito que a minha voz é estranha, minha voz é feia, e, enfim, né? Isso é uma coisa que é normal, a pessoa, ninguém é obrigado a gostar da minha voz. Mas chega um problema que é uma coisa que eu vou comentar mais adiante, que às vezes o pessoal quer dizer, tu tem que fazer assim. Então, isso é meio complicado. Disso tudo, o que acontece? Para melhor entender a nossa voz, se a gente não tem, a gente tem recursos para isso. A gente pode se gravar, a gente pode comprar uma placa de som com fone, mas tudo isso acaba custando. Então, um dos recursos que eu acho fácil que a gente carrega para sempre junto com nós é o que chamam de controle psicoacústico. Olha, um C maiúsculo que fica bonito. Hein? Controle psicoacústico, gente. Que é assim, a gente vai fazer essa conchinha, meus alunos já sabem, a gente faz essa conchinha aqui e a gente se ouve melhor. Então, é bem simples, tem que fazer, não pode ser reto, porque senão a gente corta, tem que ser uma conchinha para cá, para essa direção na boca. Isso aqui é o nosso monitor pessoal. Então, se eu falar assim, eu vou entender melhor onde é que estão tá meus harmônicos, né? Então, a gente vai ver se a gente está com a voz muito estridente, pouco estridente, e a partir daí, com o estudo, começa a controlar. Então, o controle psicoacústico posso falar aqui dentro? Posso. Até legal assim, ó, se eu fosse, é um volume que eu estou usando para falar aqui, é o mesmo volume 100. Se eu falasse muito mais alto e falasse aqui dentro, isso aí seria ia acabar, ele acaba soando muito mais forte e a gente acabar recuando. Então isso é bem importante, se chama reflexo estapediano. Se eu berrar aqui dentro, não façam isso, por favor, tá? Mas se vocês berrar aqui dentro, vocês vão ver que vai dar um susto. Então, se eu estou falando muito mais alto, dentro dessa estrutura, que é o controle psicoacústico, para que ele serve? Ele serve para balizar a nossa musculatura para não exceder a força. Então, aqui dentro, se eu estou falando muito alto, eu estou começando a sentir que está me incomodando, eu estou dando mais peso no músculo, independente. Se for grave ou agudo, eu estou dando mais peso no músculo que ele aguenta. E isso já é um sinal de que provavelmente eu não vou aguentar o repertório inteiro para cantar. Então, isso aqui é uma boa medida, cantar aqui dentro das músicas. Ah, Rodrigo, mas é chato. Eu sei. Mas tem fones para isso já, né? Então, assim, se a música, a angulação faz toda a diferença, gente, do controle psicoacústico. E se ele tá bem na boca, ele é o mais, assim, ó, é o mais fiel possível. Então, se vocês aumentarem o volume, vocês vão sentir mais. Se ele tá muito complicado de cantar, dá para inclinar um pouquinho pro queixo, mas não muito, porque senão a gente perde isso. Então, esse controle psicoacústico, isso ajuda muito na hora da gente não berrar demais, tanto para falar e para cantar. E isso aqui já começa a mudar a nossa percepção pessoal de canto e fala, e também como é que eu vou ouvir, é mais perto da nossa voz gravada, isso tudo ajuda esse controle psicoacústico. Partindo disso, eu tenho um problema com maiúsculos, eu acho. Queria tanto cantar e não ser profissional, mas não quero ser profissional, perdão. E aí entra a história de, mas se a gente pensar no cara que joga futebol no final de semana, ele também não quer ser profissional, ele quer jogar futebol pelo prazer de jogar. Então isso é bem importante nesse aspecto. Eu ouço muito isso, eu até gostaria de cantar, mas eu não quero ser profissional. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Tu viver disso e tu cantar por hobby é diferente. Então, e até pode ser, eu comecei cantando meio brincando e me apaixonei pela questão da voz e comecei a dar aula. Então, isso também é um problema que muita gente acaba me falando, mas eu até gostaria de fazer aula, mas eu não tenho vontade de ser profissional e ficar famoso. Que são duas coisas que não tem nada a ver na balança, né? Cantar tem a ver em, eu gosto de cantar e eu quero cantar. Quero ser famoso, ser profissional, já é outro trabalho, já é outra história, e às vezes o pessoal dá glamour no início, nossa, vou ser artista e vou ser famoso. Às vezes não tem nem a ver cantar bem com ser artista, né? Com ser profissional, com ser famoso. Porque às vezes o pessoal propriamente que é famoso não canta muito bem. A gente tem vários exemplos disso, né? Claro que eu não vou ser indelicado de nomear pessoas, mas a gente tem vários exemplos, só pensar. Então, a gente pode pensar o seguinte, uma coisa que eu gosto de fazer é isso aqui, pegar o cantor profissional profissional falando e cantando. Deixa eu achar aqui, eu vou passar para vocês. Tem um cara que eu gosto muito, que eu acho que o pessoal conhece, que é o Sting. Deixa eu pegar aqui, Sting, entrevista. Já passo para vocês. Eu só preciso achar aqui antes. Aqui. Tá. Deixa eu passar aqui,
tenfold, 100-fold. Bom, After então, that, you get David Sancious, but they had a breadth of experience in play. A breadth experience. Vocês viram como ele é grave de Playing any kind of genre. So whatever I felt like any kind of genre. Tá super grave, tá? Então, deixa eu voltar para cá, vou ter que fazer esse ping-pong aqui, ó. Essa estrutura voz falada e cantada, aqui ela tá bem representada na voz falada. A gente tem o Sting falando, depois a gente vê uma menina, então o Sting falando, vamos compartilhar essa guia, ele fala grave, depois a gente vai ver ele cantando. Writing, they could help me do it. The police was one thing, the police needed to be... Ok, então ele falando, deixa eu voltar aqui, tem ele cantando, aqui ó. Sting. Lembrem dele cantando antes? Era falando então se a gente for pensar realmente é bem diferente essa mecânica de voz falada e cantada, por isso que às vezes o pessoal fica nessa condição de mas minha voz não é bonita para falar, mas aqui a gente tem o Sting falando enterrado, deixa eu ver, compartilhar isso aqui. E a gente tem ele cantando, tá? Tem meninas também que a gente pode ver, tem uma menina, Gabriela Rocha, que faz a mesma estrutura ela fala mais suave e ela canta mais forte. Deixa eu botar aqui, eu acho que é interessante de passar, deixa eu ver aqui, ó. Gabriela. Eu gosto desses exemplos em entrevista. Acho que é essa aqui. Olha ela falando. Deixa eu ver aí. Deixa eu passar aqui. Muitas coisas que pra gente não são primordiais. Então, preguiça. Mas assim, não gosto de fazer. Então, assim, coisas que não é parte daquela coisa no final do podcast você vai fazer ela falando. Já se prepara. Se a gente pegar, deixa eu voltar aqui e deixa eu pegar aqui, ó. Gabriela Rocha, como é que é o nome da música? Me atraiu. Aqui, essa aqui, me atraiu ao vivo. A gente vai pegar, ela tá muito a biblioteca de ferramentas. Ela tá muito mais firme. Mais um exemplo dessa questão da voz falada e cantada e como tudo isso, essa questão de ficar diferente, a percepção da minha voz, esse controle psicoacústico, que é o que ela tem, ela está usando o ear. Então, tudo isso vai ajudar a entender melhor que a voz falada, ela é o veículo para a voz cantada. E tanto que, se a gente pegar em outros países, tem coisas que a gente vai achar estranho, por exemplo, o canto mongol que eles fazem é muito estranho para nós. E outros vão achar o canto gaúcho muito estranho. Então, essa estrutura eu acho bem legal dessa questão de dividir isso. A minha voz falada, ela vai melhorar a questão vocal, mas a minha voz cantada, ela é totalmente, um direcionamento diferente para expandir, para poder cantar as músicas. Feito isso, isso aqui é interessante, que é identificar e superar os medos comuns de cantar. Primeiro é o medo de julgamento e crítica, né? Esse aqui é o mais complicado, porque o pessoal às vezes de novo, é uma percepção muito pessoal, dizer, mas e se eu vou cantar e o pessoal vai achar estranho? E às vezes um comentário, a pessoa ouviu assim, não gostei muito da tua voz. O cara falou como se tivesse dito, me dá um pastel aí. E aí, no final das contas, a gente leva certo e diz, o cara não gostou muito da minha voz é estranha. E isso é um grande problema, essa questão desse julgamento e crítica. Mas se a gente for pensar nisso e esmiuçar isso, a primeira coisa que é importante é um profissional dar uma avaliada. Tá? Então, é importante o profissional avaliar, porque o que acontece? Por exemplo, se eu machucar meu braço, eu não vou no médico, eu não vou ir no médico para ter uma opinião, eu vou ir no médico para ter uma opinião, eu não vou ir no mecânico para ter uma opinião. Então, isso é bem importante, o profissional avaliar essa questão da voz. E aí isso dissolve um pouco desse medo de julgamento, porque o profissional vai dizer, em que momento sua tua voz, o que é o repertório funcional e se tu tá fazendo força ou não. E às vezes a pessoa conseguiu fazer isso. Eu tenho alunos que cantaram autodidata e vieram estudar, e eles conseguiram fazer isso durante um determinado tempo, e mesmo assim as pessoas estavam legal,
E eles mesmo com medo de julgamento, não, mas a minha voz não tá legal. Eu disse, cara, mas nessa música não tem o porquê não está legal. Tá? Então, tem que cuidar um pouco isso e tem que é legal um profissional avaliar, ou pelo menos alguém que tenha noção do que está falando para ajudar, porque uma crítica nesse aspecto pode ser complicada. Eu sempre lembro de eu tocando o instrumento, se eu tocasse uma nota errada, alguém falasse, não gostava, azar, parece que é o instrumento, está transferido para o instrumento. Mas quando é minha voz, quando era minha voz, era tudo muito complicado, eu tinha medo se o pessoal ia gostar, se ia achar interessante. Então, é uma situação que tem que ter um pouco de parcimônia, porque senão a gente não começa a cantar com medo disso. Eu nem vou começar a cantar por todas aquelas coisas que a gente colocou, não, mas as pessoas não vão gostar da minha voz. Então isso é importante de alguém avaliar, um profissional avaliar. Eu digo, não vamos, nós machucamos o braço, a gente não vai no mecânico para ele dizer, pegar o braço e dizer assim, não quebrou. O médico vai dizer, vamos fazer um raio-x, vamos ter certeza de tudo. Então isso é bem importante para poder ter longevidade na voz e se divertir também, tá? Aqui é uma coisa assim, ó, filtro de críticas construtivas de quem não constrói nada na área, que é o que eu estava falando antes. Às vezes a pessoa chega assim, posso te dar uma crítica construtiva? Eu digo, não, se tu nunca cantou na vida, nunca teve uma experiência em palco, nunca fez uma aula de vocal, é tudo achismo. E achismo por achismo é muito melhor eu tentar fazer as coisas ficarem bem do que ter uma crítica que às vezes a pessoa vai dizer, não, mas ó, tu não vai cantar. É melhor tu deixa assim, tenta fazer outra coisa, né? Para que tu quer cantar? Que isso eu ouço também, já ouvi bastante essa questão de meus alunos dizerem até a questão da idade, né? Mas o que tu quer cantar nessa idade? Mas o que tu quer fazer? Para que tu quer fazer isso? Então, assim, esse filtro de críticas construtivas de quem não constrói na área é muito importante dizer assim, tá, ok, tá tudo certo. Eu já ouvi isso. Teve um caso que aconteceu comigo que eu fiz um cover de uma música, eu não conhecido meu, gente. Eu fiz um cover e mandei para um amigo meu, e ele disse assim, cara, que legal. Aí ele começou a me botar, no minuto 1 tem isso, no minuto 2 tem isso, no minuto 3, eu disse pra ele, cara, em que tu trabalha? Ele é arquiteto. Aí ele disse, tu sabe que eu trabalho com arquitetura? Eu nunca fui lá nas tuas casas e disse, tá legal, mas esse telhado tá assim, esse telhado tá assado por achismo. Ele disse, entendi. Eu digo, pois é, cara, é uma coisa assim, se foi feito assim, na época era por coordenação do meu professor, ou porque eu quis fazer assim. Então, por quê? Porque eu tô na área e consigo direcionar melhor. Então, isso aqui é bem importante. Quem não constrói nada não pode dar críticas construtivas. Eles podem gostar ou não gostar. Isso é importante. Porque daqui a pouco eu tô num repertório que eu toco rock, a pessoa não gosta, eu toco sertanejo, aí tá tudo certo, gostaram ou não gostaram, tudo bem. Impactar na questão da voz eu acho complicado quando a pessoa quer fazer essa crítica e não tem embasamento. Outra questão é o medo de errar, mas e se eu errar cantando para alguém? Tá tudo certo? Tô cantando para alguém. Mas se eu errar a letra, tá tudo certo? Porque a base do aprendizado é errar. É tudo laboratório e a gente tem que pensar o seguinte, se a gente não ter esse laboratório, a coisa não vai acontecer. A gente nunca viu os cantores famosos lá ensaiando, que eles vão errar também. E aí eles acabam levando isso aí mais light, mais tranquilo, né? Tipo, eles não vão pegar e, nossa, agora eu vou ter um colapso porque eu errei. Não, eles levam mais tranquilo. Então isso é bem importante pensar em laboratório. Eu sempre brinco, se eu tô cantando e o pessoal não gosta ou eu errei, o pessoal não gosta do repertório, se eu não tô sendo pago, eu tô divertindo vocês porque eu quero divertir. A partir do momento que a pessoa me pagar, tudo bem. Eu sendo profissional, tudo bem. Eu posso tocar o que tu quer, mas se não, é o meu repertório. Já ouvi isso. Eu não gosto muito dessas músicas. Mas eu gosto, bicho. Não tô te incomodando, não tô fazendo nada de errado, só tô cantando o repertório que eu gosto. Então, esse laboratório aqui é bem importante. E aí tem a questão dessa estrutura do medo da exposição, que é todas essas coisas aqui que o pessoal diz, tá, mas entendi, canto em casa, tô fazendo certo, mas a longo prazo eu tenho medo de cantar para as pessoas, e me deixa desconfortável. Então, na verdade, é assim, se a gente seguir os passos que a gente vai fazer depois dessa questão técnica vocal, que é entender que eu tenho que ter uma estrutura técnica, digamos assim, entender como a música funciona, cantar com ela, cantar no karaokê, entender como ela está construída, fica muito mais fácil seguir isso. A gente opera por padrões, o ser humano opera por padrões, então se a gente seguir esse raciocínio, fica mais fácil. Tá, eu sei quando ele está respirando, eu sei que a minha voz está nesse momento, e eu sei que eu vou conseguir dar conta. Vai ficar nervoso?
Vai. Faz 20 anos que eu faço isso, dependendo de onde é que eu subo para cantar, eu fico nervoso, gente. É normal. Isso aí de ficar nervoso é normal. Só não pode isso tomar conta. Perdão, só não pode tomar conta para isso virar em nada na questão musical, tá? Então, o que eu sempre penso é isso. Os passos são, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respirar, tá, tô respirando certo. Tô na música no momento da minha voz, tá certo, tô conseguindo fazer, é isso. Quanto aí toda a história de gostar ou não gostar, de criticar ou não criticar, tu tá fazendo certo. Então esse que é o detalhe maior, isso já cai por terra. Se a pessoa vai dizer, não gostei, tudo bem, eu tô fazendo isso, tá dando certo, tá? Então é isso, pensar cantar tem a ver com diversão e se sentir bem. Além de ser um momento nosso também, né? Não tem a ver só com técnica. Então eu gosto de cantar porque eu gosto de cantar. O resto é isso. Eu quero cantar para as pessoas. Eu gosto de cantar porque me faz bem. Isso é um dos pontos principais de começar a cantar e das pessoas entenderem isso, né? Tá? E aqui eu gosto dessa estrutura de pensar nos fundamentos básicos da técnica vocal, né? Que a gente precisa construir, como eu disse antes, com a questão dos passos. Então, se a gente respirar corretamente, a respiração correta, eu botei esse suporte vocal, na verdade é um suporte vocal, a gente pode pensar, porque se a gente não respirar, não tem combustível. Tá? Eu sempre brinco que a respiração dentro da estrutura toda é o combustível. Lembrando que algumas estruturas que eu estou trazendo é para quem está iniciando e tentando entender esse quebra-cabeça todo aí, que é para poder fazer sentido e não ter medo de cantar. Então, se eu respirar corretamente, faz toda a diferença. Por quê? Imagina que eu tenho que cantar uma música suave, vou cantar uma música calma, e eu tô... Tá? É o mesmo processo. Imagina que vocês têm que caminhar devagar e tão ofegantes. Tá? Isso não vai dar certo, as coisas não estão batendo. Então, a respiração correta acaba sendo suporte para ter uma voz segura. Por isso que às vezes se canta e se faz... A gente está sem o controle da respiração. E aí, toda aquela estrutura que a gente viu de ficar nervoso e tal, ajuda se a gente ter esse espaço. Tá, como é que o cara tá respirando? Como é que foi construída a respiração? Eu vou fazendo até que chega uma hora que o meu corpo ele vai dar essa volta e vai entender esse ciclo. E aí fica tudo mais fácil. De novo, trabalhando com padrões, né? Então, a respiração é o suporte que acaba deixando tudo mais seguro. E aí eu posso ter uma postura e tá relaxado. Porque não adianta, eu sempre brinco, né? Se eu vou cantar assim, encolhido, parece que eu quero ir embora, sair correndo. E às vezes acontece, às vezes a gente nem nota, a gente tá tenso. Então, essa postura mais suave, digamos assim, menos tensa, e a respiração correta, ela vai ser base para ter um relaxamento, e isso aí vai influenciar no comportamento da voz. Tá? Isso até para comunicação. Às vezes o pessoal quer falar, tá com muito afoito para falar. E aí não respira. Aconteceu, eu lembro na época que eu fazia faculdade, tinha uma menina que tinha que apresentar um trabalho comigo, era eu e ela dizia, eu não consigo apresentar. Daí ela me falou, ela disse, eu tenho dificuldade. Eu disse para ela, olha só, respira devagar e pensa que o pessoal aqui não tem que sair correndo. Tu não precisa falar tudo de uma vez, que eles não tem que sair correndo. E aí a gente fez esses exercícios de inspirar, de soltar em S e tal, e ela conseguiu ter desenvoltura. Ela disse, olha, a melhor desenvoltura que eu tive, para ver como isso influencia totalmente nessa estrutura de cantar e até de falar. E aí o aquecimento vocal são práticas para preparar a voz e reduzir a ansiedade. O próprio controle da respiração já vai reduzir a ansiedade. Se eu reduzir a ansiedade, eu tenho menos uso do meu músculo. Porque imagina que a gente vai cantar e a gente vai usar o músculo. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar esse copo, é um exemplo que eu gosto de dar. Eu vou pegar esse copo. Eu não preciso pegar ele mais forte que isso. Agora, se eu tô nervoso, eu vou fazer isso. É capaz de espirrar líquido para fora. Então, o aquecimento vocal e essas práticas vocais, elas acabam organizando a voz e reduzindo a ansiedade também. Eu não fui para os exercícios, perdão. Tá, agora a gente vai fazer uns exercíciozinhos básicos que eu gosto de fazer em aula também. Deixa eu só botar um cronômetro aqui. Deixa eu fechar essa estrutura aqui. Um cronômetro. Que esses eu gosto de fazer sempre. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar isso aqui. Então, se puderem fazer comigo, é bem interessante de fazer. O que a gente vai pensar em fazer? A gente vai fazer o primeiro espaguete, eu faço bastante aula, que a gente vai puxar o ar e vai concentrar na intercostal. Vou levantar um pouquinho, a gente vai concentrar em abrir a intercostal. Lembrando que ombro não respira.
tá? Em nenhum exercício. Então, fazer não vai adiantar. A gente, na verdade, vai deslocar um pouquinho mais as estruturas, mas não vai afetar nada que interesse em questão de diafragma e pulmão. Então, a gente vai puxar o ar em isometria. A gente vai ficar de 8 a 10 segundos fazendo esse ar vir devagarinho e aí ele dá a sensação de baixar a laringe também, que dá uma aliviada. Isso já é bom, porque ele já faz isso. Ele já mostra para o nosso sistema, ó, vou cantar, vou falar, e já nesse abaixar da laringe já dá uma aliviada, tá? Então eu sempre conto 1, 2, 3 e puxo. Vamos fazer junto aqui. Deixa eu aumentar esse. Aí. 1, 2, foi. Para quem está acostumado é fácil, se não se torna um pouquinho mais complicado. Nós vamos de novo fazer o mesmo processo. 1, 2 e... No 1, 2, 3 e puxar. 1, 2, 3. Isso é um dos exercícios para acordar o nosso sistema. Eu faço bastante esse exercício em aula. E agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, inspirar e soltar em S. Então a gente vai fazer... A ideia é não fazer muita força para não travar, e a ideia é não respirar em espanto também para fazer esse tipo de coisa que eu já estou mobilizando musculatura que não precisa. Quando a gente respira em espanto, a gente tende a ficar mais tenso. Então a ideia é... Então eu vou contar 1, 2, 3... E aí no 1, 2, 3, no 4 a gente inspira, no 5 a gente manda em S. 1, 2, 3. Beleza, mais uma. Só para fechar o ciclo e aí a gente vai adiante. Vamos embora. 1, 2, 3. Aí. Feito isso, isso é um bom exercício para dar uma acordada. Pode ser feito a qualquer hora. Deixa eu trocar aqui. Então ele é bem importante para isso. Ele acaba dizendo para o sistema, ó, eu vou lhe usar, seja para falar ou seja para cantar. Então eu acho bem interessante. A gente pode fazer um exercício de aquecimento fácil. Quem toca é mais barbada, mas quem não toca eu vou dar outra ideia. Então eu geralmente faço exercícios com MA, tipo... Então quem toca violão vai pegar da terceira casa na terceira corda e vai até a terceira, quarta, quinta, sexta casa, tá? A gente fazendo MA, a gente inspira e faz MA, inspira e faz MA. O M se bota na frente do A para ele não, pra gente não atacar. Se a gente botar uma outra consoante P ou B vai ficar P, B, vai ser um problema. Então seria mais ou menos isso, ó. Tá? Então a ideia é fazer esse exercício o mais suave possível, como se a minha voz estivesse leve. Sempre é interessante nesse aspecto. A minha voz muito leve, tá? Então isso é bem importante. Vou fazer aqui. Deixa eu fazer na segunda. A gente conta 3, expira e faz, ó. 1, 2, 3 minha voz tá leve. Vou subir. E vou subir mais um. Então o que a gente fez? Corda 3, 4, 5, 6, 7, tá? Quem toca violão? Quem não toca violão tem uma dúvida assim, mas Rodrigo, eu não toco violão, tá? O que eu faço? Um exercício que dá para fazer é pegar do grave ou agudo sem nada. A gente faz... Mesmo processo.
Sendo menina pode ir mais alto, não tem problema, dá para sendo menina dá para pegar mais grave, tipo a gente faz uma subida e uma descidinha. É o mesmo processo que esse aqui. Então esses exercícios eu não tenho instrumento à mão. Ele é legal de fazer esses extremos. No exercício anterior eu fiz pouco extremo, vocês viram que foi bem pouca coisa, mas é legal de fazer esses extremos para a gente ir aquecendo a voz, tá? Tem outros exercícios que são o brrr e o brrr, que eu não vou entrar muito nessa estrutura, porque são mais difíceis de manter, eles precisam um pouquinho mais de controle de ar para poder manter um brrr, brrr, que são exercícios de vibrações livres. Então, mas eu vou cantar, tá? Qualquer momento eu vou cantar. Pode fazer os exercícios de soltar em S e espaguete, de puxar o ar. E esse aqui, antes da música, fazer um... Tá fácil, sobe um pouco o volume. Mas a prega vocal, o jeito de cantar tem que ser suave. Se você... vai começar de novo aquela história que eu falei, que é quase a respiração espanta a gente começar a travar a estrutura. E aí já perdemos a função do exercício. Então é bem importante essa questão do exercício para despertar. Porque assim, né, gente, a gente tem que pensar que cantor pode cantar de manhã. Eu tenho só tempo de cantar de manhã, tem alguns meus trabalhos tarde de noite e só podem cantar de manhã. Tem que fazer esse despertar. Mas Rodrigo, eu canto de noite, eu já tô com a voz aquecida, eu posso cantar. É bom fazer? Porque às vezes a gente tá com a rotação lá em cima e vai cantar uma música calma. Que nem eu fiz em vez de cantar, ei dor, ei dor, eu não... Isso aí vai acabar equilibrando. Então é importante de fazer em qualquer aspecto. Tá? Vamos adiante. E aqui eu praticando a resiliência e como lidar com o erro e continuar evoluindo, que errar é um grande problema e às vezes desanima a gente. Então, ensinar a enfrentar as dificuldades sem desistir. Voz é uma coisa em construção, pensem nisso. Voz é uma coisa em construção. Mesmo se a gente não canta desde pequeno, a gente não tem a mesma voz. Então a gente começa com uma voz extremamente aguda, ela vai mudando, vai tendo banho hormonal e a gente vai acabar falando mais grave. Então, voz é uma coisa em construção. Canto é uma coisa em construção igual. Então, imagine se a voz que a gente às vezes não dá bola para isso, imagina o canto. Então, a gente tem que filtrar os erros. Tipo, eu errei, ok. A repetição vai me levar a resolver esse erro. Mas tem que dar o peso certo para esse erro. Às vezes a pessoa, eu errei, tá tudo ruim. Eu ouço isso às vezes. Eu gravo uma música, a pessoa, tá tudo ruim. Ou não quer gravar porque tá tudo ruim. Não existe. Principalmente se já tem um direcionamento de um profissional. Não tem como ficar tudo ruim. Não existe isso. De novo, a gente volta lá em cima de uma percepção pessoal. Não, tá ruim. O que eu canto tá ruim porque eu tô me comparando com o fulano. Primeiro que a comparação é o primeiro tiro do pé, né? Eu vou me comparar, como eu disse, eu quero cantar o Bon Jovi, vou me comparar com o Bon Jovi. Não, eu posso me espelhar no cantor. Mas comparar é suicídio. O cara canta há 200 anos, tem um monte de disco gravado, é compositor, é outra estrutura. Então a gente se espelha para poder fazer. E às vezes vai ter dificuldade. Eu já tive músicas que eu fiz, estudei elas e voltei e tive que reestudar. Então não existe assim um patamar que a gente chega e, nossa, eu não preciso mais fazer nada. Não, faz 20 anos que eu faço isso, eu continuo estudando. Por quê? Porque vai ser mais complicado algumas músicas. E vai ter semanas, isso parece brincadeira, mas vai ter semanas que realmente vão ser mais difíceis do que outras. Então, no final das contas, a gente tem que pensar o seguinte, é claro que se eu continuar estudando, a coisa vai sempre se equilibrando, tá? Então esse é um dos filtrar erros. Eu tô errando, sim, mas o que eu tô errando e realmente dá importância pro erro certo e não a música inteira tá ruim. Não pode, não tem como. A gente tem que focar e aí pensar sobre isso, sobre qual é o erro mesmo e como eu encarar ele, tá? E se manter motivado às vezes é um problema, porque a pessoa canta e diz, mas eu canto o mesmo repertório e eu queria ir para outro repertório, tá complicado. Mas esse repertório que tu tá cantando, ele tá evoluindo, daqui a pouco pode até eu não canto ele com a mesma empolgação, mas se a gente vai cantar para as pessoas, ele vai acabar ficando mais interessante, ele vai acabar ficando cada vez melhor, porque eu estou replicando isso até ficar mais perfeito. Então vai chegar uma hora que eu não vou pensar mais, toda a questão de respiração, de controle de voz, tudo isso vai ficar equilibrado. Então, sempre pensar nisso, a questão da motivação. Voz é uma estrutura em construção, a gente tem que estar construindo ela até ela ficar organizada. E a questão da prática saudável é isso, eu não posso... Tem dias que acontecem de
eu não vou cantar essa música porque eu tô muito afoito. Então, se eu não conseguir baixar a rotação com todos os exercícios, as coisas, às vezes aquele dia não é pra cantar a música. Às vezes a música diz, não vem que hoje não é pra ti, e acontece. Tem alguns meus que eles falam, esse dia foi, essa semana foi terrível, e daí na outra semana ele parece que ele podia cantar, substituir o cantor da banda, que é assim, não adianta, né? Então, nisso, é importante a gente também pensar que tem ferramentas para ajudar. Então, uma das ferramentas é o controle psicoacústico, que eu mostrei antes, a gente fazer isso, então cantar aqui dentro, Rodrigo, é difícil cantar aí dentro. Mas é isso aí que os cantores têm quando eles têm um earphone no ouvido. Tem muitos que tem uma caixa no chão, que é o retorno, mas a gente precisa de retorno. Imagina, pensem numa sala que a gente está com 50 pessoas falando, e no final das contas, a gente tenta falar com alguém dentro dessa sala com 50 pessoas. O que vai acontecer? A gente vai berrar. Então, esse controle psicoacústico, essas ferramentas que a gente tem, é importante para poder organizar essa questão de não se machucar e entender como é que está cantando. Hoje a gente tem o celular e é bem importante isso. Eu falo pro pessoal, se grave com a música que tá cantando. Primeiro é isso, tu vai entender se tá no teu momento aquela música, e se tu se gravar junto com a música, o cantor te pega pela mão e te leva junto. Eu brinco sempre. Quando eu tô cantando com o cantor, eu chego na festa, eu tô com o dono da festa. Então já chego, eu tô com o dono da festa, então não tem problema. Quando eu tiro ele e vira karaokê, eu tô lá sozinho, não conheço ninguém, fico batendo os dedinhos. Então, até essa performance com o cantor funcionar sem ele junto, isso demora. Então, a ideia é essa, cante com o cantor, entenda as coisas, e daí vai se botando pro karaokê. E se gravar, ajuda muito, muito mesmo para essa questão de se entender. Porque, às vezes o pessoal diz, eu não consigo me ouvir. Tem que se ouvir. Tem que se ouvir. Eu gravei muitas coisas na minha vida. É óbvio que eu não volto e fico ouvindo tudo dizendo, nossa, vou me ouvir de novo. Mas tem que se ouvir para entender. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Porque daí a gente consegue tirar o melhor sempre da nossa voz. E isso é o que eu penso para essa prática contínua, né? A gente filtrar os erros, a gente entender as ferramentas, a gente tentar entender que a voz é uma construção, tanto falada quanto cantada, e tudo isso faz parte para ajudar essa questão toda de, tô indo para o caminho certo, posso conseguir cantar bem e não preciso não preciso ter medo que isso vai ficar, nossa, minha voz vai ficar feia, que eu vou ter problemas. Então, essa estrutura toda aqui, que eu montei, ela está muito relacionada com meus primeiros medos de cantar, até ter aulas de voz, que é como eu dou, e graças a Deus eu tive ótimos professores que foram falando isso para mim, me perguntando por quê. Quando chega uma hora de, mas por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Chegou uma hora que eu não tinha mais como responder e não tinha mais argumentação. E aí o que aconteceu? Eu comecei a filtrar as coisas. Eu gosto de pensar em filtrar os erros. Então, esse processo, ele pode ser complicado no começo, mas se a gente pensar nesses passos aqui, isso fica um pouquinho mais fácil, tá? E a gente tem que pensar nisso, é um momento pessoal. Se a gente for só pensar, mas o que o outro vou dizer, a gente não canta e não adianta. E às vezes ainda é onde a gente menos espera essa opinião que não é benéfica pra gente. Eu sempre brinco isso em aula também. Se tu tivesse um grande amigo que fosse cantar e ele te mandasse um áudio, tu provavelmente ia dar força para dizer, cara, tá legal, tem um errinho, um outro tá legal. Mas a gente às vezes não faz isso com a gente grava e diz, nossa, como tá ruim. É pensar nisso, é pensar que é uma pessoa querida que a gente gostaria que cantasse. Porque se a gente se ouvir nesse aspecto cantando, fica muito mais fácil, tá? Então, para mim, isso é a junção de todas as minhas dúvidas de quando eu estava começando, e não só começando, ainda andando, já dando primeiros passos e já cantando. Então, esses são os tópicos principais. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu sempre penso que é importante pensar sobre algumas coisas que, às vezes, quem está começando não tem todos esses filtros, esses controles, tá? E eu não sei se alguém tem alguma dúvida disso aí, é só perguntar. Deixa eu ver se tem... Eu tenho que aprender a acessar o chat aqui. Tá, gente? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem perguntar, porque basicamente a estrutura da Masterclass era isso. Eu queria pelo menos dar um direcionamento para
para quem estivesse começando a cantar ou para quem já canta, porque isso aqui tem muita coisa que vai seguir com a gente até virar profissional. Então isso é bem importante para a gente conseguir resolver essas coisas todas, para não ter grandes problemas em cantar e deixar só a parte boa de cantar, né? Que eu sempre penso isso, a parte boa seria só cantar.